E com a campanha eleitoral em andamento, começam a se tornar conhecidas as propostas dos candidatos. O mais interessante, observa o comentarista José Lopes Feijó, é analisar o comportamento de alguns dos principais assessores de candidatos, como o economista Paulo Guedes. Paulo Guedes, assessor de um dos candidatos à presidência da República, afirma com todas as letras que a intenção do governo, se eleito, se o seu candidato for eleito, é aprofundar as reformas de Temer. Um outro assessor economista de um outro candidato, Pércio Arida, afirma em entrevista que as reformas de Temer são boas, ainda vão dar frutos. A reforma trabalhista, por exemplo, que é preciso fazer a reforma da Previdência, que é preciso quebrar o monopólio do refino no Brasil, ou seja, vender as nossas refinarias para empresas estrangeiras, que não pode haver nenhum tipo de restrição ao capital internacional, porque um chinês pode vir aqui e comprar uma usina hidrelétrica, mas ele não pode levar a usina embora. É verdade, ele não leva a usina embora, mas adquire controle sobre a água das represas dessa usina e manda o lucro embora. E este lucro que deveria ficar no Brasil para ser investimento em desenvolvimento. Afirma que a renda, dobrar a renda do trabalhador, conforme promete seu candidato, é coisa para daqui 20 anos. E que gerar emprego, isso é problema da iniciativa privada, que o governo não tem nada a ver com isso, e que, aliás, o governo não tem como investir. Essas são algumas das propostas que estão em curso, a partir do que dizem os principais assessores desses candidatos. Num país onde nós temos 13 milhões de pessoas em desemprego aberto, 26 milhões de subocupados, 65 milhões de pessoas em idade ativa que não procuram emprego e nem trabalham porque não encontram, estas propostas não prometem tirar o Brasil da crise. Ao contrário, prometem aprofundar a crise, ser um governo para poucos e não um governo para muitos. É isto que nós estamos vendo nas propostas desses candidatos. Nada de recuperar a soberania nacional, nada de utilizar as riquezas naturais do país em benefício da população brasileira, nenhum tipo de política para beneficiar a população que mais precisa. Ao contrário, Pércio Arida, perguntado como resolver a questão dos fundos, das verbas obrigatórias para programas em que as verbas são vinculadas com educação, saúde, disse que um governante, logo no começo do seu mandato, tem cacife político para alterar essas regras. Ou seja, não basta a PEC do teto. É preciso também acabar com os tetos constitucionais para educação e saúde, por exemplo. Leiam os programas dos candidatos, mas busquem as entrevistas dos seus assessores para saber o que de fato eles pretendem para o Brasil antes de você ir para a urna e talvez votar de maneira enganada.